Paz e bem, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos aqui em mais um vídeo para comentar sobre o documento final do Encontro de Formação para Animadores de JPIC, Serviço de Justiça, Paz e Integridade da Criação da Ordem Franciscana Secular do Brasil. Neste vídeo nós iremos comentar sobre o quarto capítulo deste documento final, que tem como título Compromisso com a Integridade da Criação. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora, ser pisado pelos homens. Ser sal da terra significa dar sabor. E sabor vem de sabedoria. E a sabedoria vem da experiência de Deus em toda a criação, um elemento da fraternidade universal que brota da experiência com o próprio Cristo, Ele que é a paz. E esta paz é comunhão, e esta comunhão ela é integral, ela é uma ecologia integral. Nós somos parte da terra, a terra é parte de nós. Por isso, o compromisso evangélico está intimamente ligado com o compromisso social de sermos sal da terra e luz do mundo. De igual modo, o compromisso social não pode estar dissociado do compromisso ecológico. Reconhecer esta íntima relação em guardar, servir e cultivar a criação é a primeira tarefa de Adão. E em Cristo, o novo Adão, a ecologia integral, encontra o seu ápice. Somos chamados a ser sal da terra, vigilantes em manter o sabor e a sabedoria. Para ficar isso assim, neste tempo de preocupação e de sensibilização ecológica, não parece ser difícil ver em São Francisco, o padroeiro dos ecologistas e o protetor dos animais, um chamado ao cultivo da integridade da criação. Mas novamente é necessário o cuidado para não reduzir esse cultivo a simplesmente uma atividade ou um programa de uma organização não governamental. É antes este cuidado, este cultivo, um relacionamento. Um relacionamento de fraternidade universal, criatural, de tal forma que não é mero romantismo dizer à água, minha irmã, humilde e casta, ou ao irmão sol contemplar a imagem do Senhor que dá a vida. O sol de fato dá a vida e a água de fato purifica. Dar a vida e purificar são práticas sacramentais destas criaturas. E assim, a grande fraternidade criatural se estende às demais obras do Criador. No elogio às virtudes, ao louvar a obediência, Francisco exorta e louva quem obedece até os animais ferozes, tanto quanto a Deus aprouver, portanto, rompendo hierarquias, servindo toda a criatura como o menor de todas. As criaturas entram nas relações de fraternidade e de minoridade. Elas louvam conosco no cântico ao irmão Sol, no cântico do irmão Sol, e assim ganham espiritualidade, ao mesmo tempo em que a espiritualidade e a contemplação franciscana se alargam e abraçam toda a criatura. Só assim também um cuidado, o mesmo do qual está cheio São Francisco, se torna trabalho e programa de defesa da criação, inclusive fazendo alianças com pessoas de boa vontade, se isso ajudar no cuidado integral e na integralidade da criação. O artigo 18 da regra da UFS nos chama a atenção para o respeito pelas outras criaturas animadas e inanimadas, passando da tentação de exploração ao conceito franciscano da fraternidade universal. Por isso, seguem algumas ações, atividades que nos ajudarão numa conversão ecológica. Portanto,
estudar, divulgar e praticar os direcionamentos da encíclica Laudato Si. Você, em sua fraternidade, já estudou a Laudato Si? Este ano de 2020, esta encíclica completou 5 anos, né? E nós estamos, em alguns ramos da família franciscana, promovendo a Revolução Laudato Si, em parceria com os jesuítas. Nós tivemos recentemente o chamado do Sínodo para a Amazônia, né? E também várias outras atividades, como o texto final deste sínodo, a encíclica Querida Amazônia, né? Então, cuidado com a criação, estudar e praticar, sistematizar os ensinamentos da encíclica Laudato Si. Fica aí a dica, né? Outra atividade é mobilizar fóruns e comitês sobre o combate ao desmatamento, mineração, poluição dos rios, mares, né, corpos d'água e temas afins. E temas afins. Então, é importante que a gente tenha em nossas fraternidades o serviço de JPIC organizado, estruturado, apoiado, abraçado pela fraternidade, de modo que nós possamos partilhar esta formação, como estamos fazendo agora, em comunhão com toda a equipe de formação, para que nós possamos estar presentes e atuantes nesses espaços também, né, de atenção às causas ambientais, né? Outra proposta de atividade é promover o cuidado com a casa comum nas fraternidades. Então, muitas fraternidades têm sede própria ou se reúnem em áreas paroquiais, né? E neste sentido é importante que nós possamos dar testemunho, né, de coleta seletiva, de um cuidado de gincanas ecológicas, essas atividades, né, que representam um cuidado melhor com a casa comum. Outra sugestão de atividade é adotar práticas ecológicas como educação ambiental, né? Os 5 R's, né? Que é reduzir, repensar, reaproveitar, reciclar e recusar. Consumir produtos que gerem impactos socioambientais significativos. Então esses 5 R's são muito importantes. E mais do que nós pensarmos, é para os outros, né? Vou promover um evento aqui para a comunidade. Comece por você, na sua casa. Separar o lixo seco do lixo orgânico, fazer essa prática de justamente reduzir a plásticos, reduzir metais, reduzir essas utilidades assim, que geram volume de resíduos sólidos, né? Repensar sobre as nossas práticas do uso da água, da energia e assim por diante, né? Então, é importante que nós observemos esses princípios, né? Essas práticas. Outra proposta seria combater a cultura da indiferença e do descartável, né? Que são apontadas lá na encíclica Laudato Si. Outra proposta é, na vivência fraterna, cultivar relações não hierárquicas, seja entre os seres humanos, seja no trato com a criação. Aqui é um aspecto muito interessante também de ser abordado na nossa formação, inicial ou permanente, que observamos então uma fraternidade igualitária. Todos os nossos cargos, serviços na fraternidade, eles são temporários, eles são cargos justamente de serviço, né? Não devem se colocar acima de ninguém. O exercício de fraternidade igualitária, essa vivência, ela é muito, eu diria que desafiadora, né? Muitas vezes nós temos irmãos que não têm o mesmo ritmo, né? E isso faz de nós, às vezes, um descompasso, né? Ali na nossa vivência, faz de nossa vivência um pouco desarmoniosa em alguns aspectos. Então é importante a gente parar, dialogar, conversar e observar que essas diferenças, elas podem gerar uma unidade, né? Respeitando a particularidade de cada irmão, mas que os serviços do conselho ou o nosso próprio serviço de formação, né? Partilhar esses dons, colocar-se a serviço da fraternidade, não deve ser sinal
de hierarquia, né? Não deve ser sinal de hierarquia. Porque de fato é importante que nós nos coloquemos sempre a serviço do outro, né? E de modo simples, humilde, né? Acolhendo também a sugestão e a colaboração dos irmãos da fraternidade, de modo que o serviço do conselho, né, seja oferecido de modo muito fiel ao carisma. Outra proposta de atividade no campo, né, na consciência da ecologia integral, de que tudo está interligado, de que nós devemos cultivar essa criação e essa relação fraterna, né, seria repudiar e denunciar os projetos do capital que impactem diretamente aos biomas da Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, dentre outros, e também que impactem os povos tradicionais que ali vivem, como indígenas, quilombolas, ribeirinhos, né, atingidos pela mineração, né, e por tantos outros impactos. Então, de fato, se na sua região, né, você observa algum tipo de projeto, né, que visa o lucro, o capital, condicionando, então, neste sentido, a destruição que impactem, né, aí na sua realidade, é importante reunir, fazer um plebiscito, organizar um baixo-assinado, né, e, enfim, chamar a sociedade civil, chamar as organizações para dialogar e não permitir que isso aconteça, tá? Repudiar, denunciar, se manifeste, tá? Então aqui nós do Regional Norte 2, no Pará e Amapá, a gente observa uma realidade muito complicada, né, de hidrelétricas, de grandes projetos, de mineradoras, na região de Abaetetuba, né, nessa estratificação, né, de minérios, de exportação, de desmatamento. Existem questões muito complicadas aqui no Pará, né, muito complicadas. Não somente aqui no Paraleste, mas também no Oeste, né, ali na região de Altamira, Xingu, enfim. Então, nós temos aqui nessa região amazônica muitos desafios e precisamos, né, nos capacitar, estar em comunhão com a igreja e buscar nos atualizarmos, né, nestes desafios e novos caminhos, né, e propostas que a igreja vem nos oferecendo, né. Outra proposta muito interessante, muito simples, é fazer o jejum de carne, né. Pode parecer tolice, mas é um preceito da igreja e que de fato nós devemos observar nos nossos jejuns de vida de penitência, né. Essa questão de abraçar algumas posturas até veganas, vamos dizer assim, né? É interessante a gente pensar nesse contexto, né? Como a minha atitude impacta nesse campo macro, tanto da economia, que é justamente o que produz, o que consome, né? Consumir alimentos que sejam da economia solidária, né, de cooperativas, ter uma alimentação mais saudável, menos agrotóxicos. Então, toda essa mudança de vida, na prática, o carisma também nos provoca. Então, fiquemos aí com essa provocação, né? Mais um capítulo aí abordado no nosso documento final de JPIC. Então, até a próxima. Um grande beijo, paz e bem.